Vamos agora ver como classificar sistemas com 3 equações e 3 incógnitas sem resolver o sistema. Isso por vezes é possível e quando temos essa possibilidade não devemos desperdiçar, ok? Imaginem que estão numa situação em que pretendem discutir, analisar este sistema e, se possível, resolver, encontrar a sua solução. Bom, se à partida, se numa fase inicial, mesmo sem resolver o sistema, olharem para as equações e identificarem, por exemplo, que este sistema é impossível, bom, isso é ótimo porque já não investem tempo a tentar encontrar uma solução que não existe. Por isso é sempre bom, numa fase inicial, olharmos para o sistema e tentarmos fazer uma análise relativamente ao número de soluções que ele possa ter, ok? Bom, eu vou começar esta apresentação desta aula com 2 exemplos, precisamente para espicaçar um pouco a curiosidade, e depois no final irei apresentar uma abordagem mais global a esta matéria, ok? Mas eu, através destes 2 exemplos, vou mostrar como podemos, por exemplo, olhar para este primeiro sistema sem o resolver, olhando apenas para as equações e dizer que ele é impossível. Vamos ver como fazer isso. Depois podemos olhar aqui para este segundo sistema e, apenas olhando para as equações, portanto, sem o resolver, dizer que ele é possível indeterminado. Bom, antes de vos mostrar como é que podemos fazer isso, vamos reparar aqui numa curiosidade: os sistemas são muito idênticos. Reparem que só um algarismo é alterado de um sistema para o outro. Aqui na terceira equação o termo independente é 1 e aqui na terceira equação o termo independente é 6. É o único algarismo que muda de um sistema para o outro. Bom, antes de vos mostrar então como podemos fazer isso, vou sensibilizar para o seguinte: resolver um sistema é, geometricamente, fazer a interseção de 3 planos. Reparem que as equações de um sistema são as equações gerais de planos, que nós já conhecemos. Já conhecemos a equação geral do plano e identificamos que temos aqui em cada uma destas equações a equação geral de um plano. Por isso estamos a intersetar 3 planos geometricamente. Então, as soluções, o número de soluções de um sistema coincide com o número de pontos que pertence à interseção dos 3 planos. Geometricamente poderemos pensar assim, ok? Portanto, o número de soluções que o sistema terá será o número de pontos que está na interseção dos 3 planos. Ora, pode não estar nenhum ponto se os 3 planos não se intersetarem e, portanto, não tem solução, é impossível. Pode ter só um ponto na interseção, se os 3 planos se intersetarem num único ponto, ou então pode ter infinitos pontos. E são essas situações que nós vamos estudar nesta aula, ok? Bom, começando então por este primeiro exemplo. Como acabei de dizer, estamos a falar então de planos. Estamos a falar de planos, vamos tentar perceber qual a posição relativa entre eles. Imaginem, através do vetor normal de cada um dos planos, nós conseguimos tirar aqui em cada uma das equações. Eu vou aqui escrever alguma coisa, mas isto poderia ser feito até mentalmente, ok? Mas para explicar melhor, vou retirar então aqui o vetor normal deste plano. É o coeficiente do x é 1, o coeficiente do y é menos 5 e o coeficiente do z é 2. Portanto, este é o vetor normal a este plano. Já sabemos como tiramos o vetor normal da equação geral. Vou escrever até a cor diferente e vamos retirar, portanto, vamos ter isto como processo habitual. Retiramos os vetores normais de cada um dos planos. Portanto, menos 1, 2, menos 3, retiramos aqui das equações. E na terceira equação podemos retirar o vetor, então, 2 menos 10, 4. Depois o objetivo é muito simples. Vamos tentar perceber, numa fase inicial, vamos tentar perceber se existem aqui vetores paralelos. Porque se existirem vetores paralelos, vão ver que podemos tirar conclusões muito fáceis. Vamos então analisar. Se compararmos aqui o azul com o verde, nós conseguimos perceber que eles são paralelos. Porquê? Porque podemos obter o verde multiplicando o azul por 2. Podíamos também dividir coordenada a coordenada o verde com o azul. Reparem, 2 a dividir por 1 dá 2, menos 10 a dividir por menos 5 dá 2, 4 a dividir por 2 dá 2. Bom, o que acontece aqui é que o vetor 2 menos 10, 4 é igual a 2 vezes o vetor 1 menos 5, 2. Mas isto é a definição de vetores colineares, quando um deles se obtém do outro multiplicando-o por um número real. Portanto, eles são paralelos, ok? Bom, então, se estes 2 vetores normais de cada um dos planos são paralelos, quer dizer que os planos também são paralelos.
Bom, então o que é que acontece? Se os vetores têm a mesma direção, eles são paralelos, podendo ser estritamente paralelos ou coincidentes. Mas eles só são coincidentes se as equações forem equivalentes. Esta primeira equação é equivalente a esta? Bom, ela só seria equivalente se eu conseguisse multiplicar uma equação por um número e obter a outra, o que não acontece aqui. Reparem que se eu multiplicar esta primeira equação por 2, neste primeiro membro vou obter 2x menos 10y mais 4z, mas aqui neste membro não. Portanto, só se eu multiplicasse também este 3 por 2, 2 vezes 3, 6, e aqui tivesse 6, é que teríamos equações equivalentes. E se as equações fossem equivalentes, o plano era o mesmo. Como não são equivalentes, os planos são paralelos. Vamos aqui mostrar, ok? Reparem, o plano que eu vou aqui representar por azul é paralelo ao verde. Portanto, eles não são coincidentes porque as equações não são equivalentes, mas uma vez que os vetores normais de cada um deles, vamos aqui representar, tínhamos aqui o vetor normal azul, que é este, 1 menos 5, 2. Tínhamos também o verde. O azul e o verde são paralelos, logo os planos também têm de ser paralelos, ok? Bom, depois o que é que acontece? Relativamente ao outro plano, cujo vetor normal é este, menos 1, 2, menos 3, nós vamos também reparar se este vetor será paralelo aos outros. Bom, e aqui vemos que não. Vemos que não, basta dividir as coordenadas com um dos outros, por exemplo, menos 1 a dividir por 1 dá menos 1, e 2 a dividir por menos 5 não dá menos 1. Então já não são paralelos, ok? Não conseguimos obter o amarelo multiplicando o azul por um número, ok? Portanto, eles, se não são paralelos, eles irão intersetar-se em algum momento. Por isso podemos representar o plano amarelo desta forma. Bom, e agora eu pergunto, existe algum ponto que pertença à interseção dos três planos? Essa é que é a questão que nós temos de compreender para perceber que isto é impossível. Existem, por exemplo, aqui pontos que estão aqui nesta reta que contém este segmento que está aqui representado, que pertencem ao amarelo e ao azul, mas não pertencem ao verde. Depois existem pontos aqui que pertencem ao amarelo e ao verde, mas não pertencem ao azul. Ou seja, nós tendo dois planos estritamente paralelos, já temos um sistema impossível, porque não existe nenhum ponto que pertença aos três planos em simultâneo. Okay? Por isso, os vetores que nós vamos retirar aqui das equações são fundamentais, principalmente se tivermos aqui vetores paralelos, okay? Como eu vou reforçar depois ao apresentar o conteúdo da aula. Okay? Portanto, impossível, porque identificamos que os planos estão numa posição, portanto, idêntica a esta que está aqui representada. Bom, vamos ver a diferença para este segundo caso. Como eu disse, e se calhar do que já falei já perceberam a diferença, se nós retirarmos neste sistema os vetores normais, portanto 1 menos 5, 2, desta equação, eles irão coincidir com os mesmos que retirei na equação anterior, não é? Porque, reparem que só é alterado aqui este algarismo 6, por isso os vetores continuam iguais. Aqui iríamos ficar também com menos 1, 2, menos 3. E aqui teríamos o vetor 2, menos 10, 4. Bom, mas neste caso, o que é que acontece? Nós temos então também dois vetores paralelos. Vamos até aqui escrever novamente. Portanto, o vetor 2, menos 10, 4, também neste sistema pode ser escrito como duas vezes o vetor 1 menos 5, 2, quer dizer que eles são paralelos, mas o facto de os vetores serem paralelos não quer dizer que os planos sejam estritamente paralelos. Podem ser estritamente paralelos, como estava aqui no primeiro caso, mas podem ser coincidentes, no caso de as equações serem equivalentes, como é o que acontece aqui. Realmente, neste segundo sistema, nós obtemos a terceira equação multiplicando a primeira equação por 2 em ambos os membros, como é lógico. Então quer dizer que os respectivos planos coincidem, porque as equações são equivalentes, ok? E então o plano azul e o verde são coincidentes. Atenção que um não é menor do que o outro, ok? Devemos ter consciência nestas representações que um plano se expande em todas as direções. Eu estou apenas a fazer uma representação para facilitar a visualização. O verde não é mais pequeno que o azul, é só para ajudar a visualizar. E eles coincidem. Relativamente ao outro plano, nós íamos analisar e víamos que não era paralelo aos outros vetores. Logo, terá numa posição deste tipo. Bom, e agora eu pergunto, existe algum ponto que pertença aos três planos em simultâneo? À interseção dos três? O que é que dá a interseção dos três planos? Dará uma reta
que contém aqui este segmento, portanto a reta não tem início nem fim, não é? Portanto continua sempre, portanto dará uma reta, a interseção dos três planos, ou seja, o número de soluções, o número de pontos que são solução deste sistema são os pontos todos desta reta, ou seja, são infinitos. Há infinitos pontos que pertencem à interseção destes três planos. Há infinitos pontos que são solução deste sistema, ok? Por isso é que dizemos que este sistema é possível indeterminado, ok? Possível indeterminado. Bom, e agora vamos analisar outras situações. Portanto, isto foi então apenas para começar com um exemplo e espicaçar um pouco então a curiosidade. Vamos analisar de forma mais global as situações que nos podem ocorrer, ok? Então, temos o seguinte. Numa fase inicial, um sistema pode ser possível ou impossível. Se ele for possível, é porque tem solução. Se for impossível, é porque não tem solução. Sendo possível, pode acontecer ainda uma de duas coisas. Ele pode ser possível determinado ou possível indeterminado. Ele é possível determinado se tiver uma única solução. É possível indeterminado se tiver infinitas soluções. Então vamos analisar figuras, portanto, geométricas para cada uma destas situações, ok? Por exemplo, para possível determinado quer dizer que os três planos se irão intersetar num único ponto. Por exemplo, esta é uma situação que pode ocorrer neste ponto que eu estou agora aqui a salientar. Este ponto é o único que pertence aos três planos, ok? E por isso dizemos que é possível determinado. No final da apresentação eu vou tentar lançar uma estratégia de como depois com as equações conseguimos perceber em que posição é que estão, ok? Só salientar aqui ainda mais uma coisa. Atenção que pode dar ideia nesta representação que eu fiz que eles são perpendiculares, mas não tem de ser, ok? Não tem de ser perpendiculares. Imaginem que o plano amarelo, ou o verde, ou o azul estão com uma ligeira inclinação e continuam a cruzar-se neste ponto, por exemplo, ok? Bom, então seria possível determinado porque eles se encontram só num ponto. Possível indeterminado. Temos várias situações. Reparem, eles podem estar, por exemplo, numa posição relativa deste tipo. Portanto, os três planos intersetam-se numa reta também. Então será possível indeterminado, porque existem infinitos pontos que pertencem à interseção dos planos. Mas poderão estar, por exemplo, assim, que é a situação que vimos no exemplo que eu apresentei ainda agora. Também, dois deles serem coincidentes e o terceiro não ser paralelo a eles e intersetam-se os três numa reta, ok? Esta será uma situação mais fácil de identificar, como eu apresentei no exemplo anterior. Vamos já analisar as restantes. Mas pode ainda ser possível indeterminado e a interseção dos planos não dar uma reta. Por exemplo, imaginem que estão num sistema onde as três equações são equivalentes. Não é muito normal porque isso seria uma situação fácil de identificar. Portanto, em termos práticos não é muito habitual surgir. Mas é uma situação que nos podiam apresentar, até em escolha múltipla. Imaginem que as três equações são equivalentes. Conseguiam sempre passar de uma equação à outra multiplicando por um número. E isto acontecia com as três. Então os três planos eram coincidentes. Então eu pergunto, a interseção dos três planos que são coincidentes dá o próprio plano. Existem infinitos pontos que estão na interseção dos três. Okay? Por isso seria também possível indeterminado. Bom, vamos ver agora situações em que temos um sistema impossível. Ou seja, não existe nenhum ponto que pertença à interseção dos três planos. Por exemplo, o caso mais óbvio será este. Temos três planos que são estritamente paralelos. Obviamente não há nenhum ponto que pertença à interseção dos três. Seria impossível. Neste caso, nós conseguimos retirar do sistema três vetores e os três vetores são paralelos entre si. Okay? E as equações não são equivalentes e por isso são estritamente paralelos. Bom, mas como já vimos, podemos ter dois coincidentes, como já vimos não, mas como se calhar já percebemos, podemos ter dois coincidentes e um estritamente paralelo com os outros, que também dá impossível. Ou seja, não existe nenhum ponto que pertence à interseção dos três. Neste caso, nós tínhamos duas equações que eram equivalentes, e tínhamos uma terceira equação que não é equivalente às outras, mas cujo vetor normal que nós retirávamos da equação era paralelo aos outros também. Ok? Bom, mas pode ainda acontecer outra coisa, que é a situação do exemplo que eu também mostrei há pouco. Termos dois planos estritamente paralelos e ter um outro que não é paralelo com os anteriores e por isso eles neste caso também não se tocam em nenhum ponto, os três em simultâneo.
Bom, mas ainda poderemos ter uma outra situação. Podemos ter uma situação de 3 planos em que nenhum deles é paralelo e também não se tocam em nenhum ponto os 3. Reparem que esta é uma situação em que nenhum dos planos que temos no sistema é paralelo. E ainda assim é impossível, ok? Bom, vamos agora tentar lançar aqui uma estratégia. Eu vou fazer aqui uma separação para tentar lançar uma estratégia para tentarmos perceber como atuar, como fazer para realmente verificar se estamos então na presença de um sistema possível, determinado, indeterminado. Bom, nós podemos optar pelo seguinte. Reparem que nestas 8, eu fiz agora aqui as separações para verem melhor que temos aqui 8 situações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reparem que nestas 8 existem 5, eu vou aqui assinalar com um certo, existem 5 em que temos planos paralelos. Esta aqui tem planos paralelos ou coincidentes, vá. Esta aqui tem planos paralelos ou coincidentes. Esta tem planos paralelos ou coincidentes. Esta também. E aqui também temos uma situação onde temos planos paralelos. Bom, então já estão a ver que nós numa primeira abordagem verificarmos se existem planos paralelos é uma ótima abordagem inicial. Porque se não tivermos planos paralelos, ou estamos nesta, possível determinado, ou pode ser possível indeterminado, ou até impossível. Mas isso já vamos analisar, ok? Primeira situação, se identificarmos realmente planos paralelos, bom, então devemos ver se depois há equações equivalentes ou não, para sabermos se são coincidentes. Por exemplo, se as 3 equações forem equivalentes, estamos nesta situação e caracterizamos logo. É indeterminado, ponto final. Se existirem 2 equivalentes e uma terceira que não é paralela aos outros, um plano que não é, então estamos nesta. Se não existe nenhuma equação equivalente, mas os 3 vetores são paralelos, estamos nesta. Se existirem 2 equações equivalentes e o terceiro vetor também for paralelo aos outros, mas a equação não é equivalente, então estamos nesta, ok? Ou então a situação que eu referi há bocado, temos 2 vetores paralelos, as equações não são equivalentes e o outro não é paralelo com estes, estamos nesta. Portanto, o que eu queria deixar claro é que se existirem vetores paralelos nas equações, tudo bem, a vida está-nos a correr bem, podemos esfregar as mãos e saltar de contentes. Temos só a ter o cuidado depois de ver em que situação destas é que estamos, ok? Comparando as equações. E se ao retirar os vetores das equações, nenhum deles dá paralelo um com o outro? Nenhum. Dos 3, nenhum entre si é paralelo com o outro. Bom, então ou estamos nesta situação, ou nesta, ou nesta. Então aí poderemos ainda fazer uma coisa. Poderemos ver se os 3 vetores são perpendiculares. Se os 3 vetores forem perpendiculares, então temos a certeza que estamos numa situação destas. É possível determinado. Porque reparem, se realmente os 3 vetores dos planos forem perpendiculares, eles só se podem tocar num ponto. Vamos imaginar esta situação até aqui. Estou a fazer vetores agora perpendiculares, ok? Eram os 3 perpendiculares entre si, então podíamos concluir que era possível determinado. Mas se não forem os 3 perpendiculares, nada podemos concluir, ok? Porque podemos estar numa situação destas, destas ou destas. Então como é que fazemos? Bom, temos que resolver o sistema. Ou seja, ao resolver o sistema, no final conseguimos obter um valor para x, x igual a k1, um valor para y, y igual a k2, por exemplo, e um valor para z. Z igual a K3, inclusivamente K1 pode ser igual ao K2 igual ao K3. Bom, então isto seria possível determinado. Se pelo meio nós, ao resolver o sistema, encontramos uma destas situações, não é preciso ser todas, ok? Imaginem que encontram 0x igual a 5, por exemplo, ou 0y igual a 7, ou 0z igual a 2. Bom, são situações impossíveis, não é? Porque, reparem, nesta primeira equação, 0x igual a 5, se colocar aqui no lugar do x um número qualquer, isto dá falso. Bom, então seria impossível. Se, por outro lado, ao tentar resolver o sistema, eu encontro situações do tipo 0x igual a 0, ou até mesmo 0y igual a 0, não tem de ser as 3 em simultâneo, ok? 0z igual a 0, poderei estar numa situação de um sistema possível indeterminado, porque qualquer valor que eu coloque ali no lugar do x, bom, então dá sempre verdadeiro. Por exemplo, o 2, 0 vezes 2 dá 0, 0 igual a 0. Bom, atenção, se estão num sistema em que aparece uma condição destas e outra destas, já será impossível, não é? Tendo uma condição impossível, já não há nada a fazer, é possível e ponto final.
Bom, e então fica por aqui esta abordagem global aqui à forma como podemos classificar sistemas.